Olá, estamos começando mais um ESA Debate, uma realização da Escola Superior de Advocacia em Pernambuco. Nosso objetivo é discutir com você, advogado, com outros interessados no direito, os assuntos mais atuais do momento. Hoje a gente tem o prazer de receber Dr. Alexandre Freire Pimentel, que é um juiz do TJPE, é um professor de pós-graduação da Unicap e de graduação da UFPE, foi juiz da propaganda e também desembargador eleitoral. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Silvia. Eu saúdo a vocês todos aqui da ESA, na pessoa do presidente da OAB, Dr. Bruno Batista. Saúdo a todos os advogados e advogadas que estão nesse momento nos assistindo. Certamente é uma grande contribuição a sua. A gente queria começar perguntando sobre o momento que a gente vive atualmente, A gente vê um momento pandêmico e estamos em plena campanha. Eu queria saber o que, na verdade, muda na questão do direito sanitário e no direito eleitoral. Muito bem. Nós, nestas eleições de 2020, temos uma peculiaridade quanto à aplicação do direito, que não é só o eleitoral, na propaganda eleitoral, que é uma exceção à regra, é um período transitório em razão da emenda constitucional número 107, editada no final de julho e regulamentada por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral em agosto, e cujo artigo 1º dessa emenda, no parágrafo 3º, no inciso 6, diz explicitamente que poderão ser aplicadas nestas eleições, no tocante à propaganda eleitoral, normas de direito sanitário, normas pertinentes à aglomeração de pessoas, restrição quanto à circulação de pessoas em locais fechados e abertos, públicos e privados, bem como que essas regulamentações ficarão a cargo dos Estados federados e dos municípios, sendo necessário tão somente para que o juiz da propaganda eleitoral possa aplicar essas regras, que exista um laudo da autoridade sanitária. Essa autoridade sanitária, por sua vez, ela não pode ser municipal. Acho eu que o Constituinte assim dispôs no sentido já de evitar qualquer pressão que possa existir nos municípios sobre os médicos e demais autoridades sanitárias quanto à especificação de um perigo de contágio ou não, e que é uma exceção à regra que uma legislação estadual e municipal possam dispor sobre matéria de propaganda, porque até então apenas a Constituição e a legislação federal de caráter nacional podem dispor sobre matéria de propaganda, especificamente no pertinente, mais ainda no pertinente à imposição de restrições ao exercício do direito da propaganda. Então é uma novidade nessas eleições, essa possibilidade ela é sim plausível, factível, e a gente pode desdobrar essa conversa depois discutindo como os juízes da propaganda poderão atuar, no sentido de coibir manifestações que importem em aglomeração de pessoas, causando risco à comunidade em geral, e quanto à necessidade imperiosa de observação das normas de direito sanitário do Estado e dos municípios. Todos os advogados que vieram aqui nesse debate, nesse estúdio, trouxeram essa questão dos juízes, Sobretudo aqueles que atuam no interior, porque falam que os juízes tendem a negar algumas possibilidades de campanha e que isso é prejudicial para alguns candidatos. E aí, do ponto de vista do juiz, surgem mais dúvidas no momento? Boa colocação, Silvia. A questão toda é que o juiz da propaganda eleitoral, segundo o artigo 41 da Lei 9.504 de 1997 e também o Código Eleitoral, esse juiz ele exerce o poder de polícia. O que significa que há uma concentração de poderes que não fica nem com a polícia, nem com o Ministério Público. O Ministério Público tem poder de representação, mas o poder de polícia, propriamente dito, fica concentrado com o juiz e no dia da votação, no recinto da votação, o presidente de mesa de sessão, somente naquele recinto, naquele momento. Então, os juízes
da propaganda eleitoral, diferentemente dos juízes em geral, eles atuam com base nesse poder de polícia de ofício, ou seja, sem sequer ser provocado. Eles podem, por exemplo, estar passando na rua e ver um outdoor. Outdoor é um meio vedado de propaganda, então ele não precisa ser provocado por ninguém, ele simplesmente chama a sua equipe de oficiais de justiça e vai lá e manda retirar aquela propaganda indevida. Então, alguns juízes têm uma posição mais proativa no sentido de mandar proibir determinados atos que eles consideram que são ofensivos à legislação eleitoral. Outros não. Isso depende muito da interpretação, se bem que a propaganda ela é regida por alguns princípios, dentre os quais destaca-se o princípio da liberdade. Né? Nenhum juiz e nenhum tribunal podem proibir uma propaganda segundo esse princípio que não esteja proibida por lei. Lei federal, né? Até essas eleições e agora com a emenda 107, se for o caso também, proibição de aglomeração de pessoas em razão da proteção sanitária por lei estadual ou decreto estadual ou municipal. Então, o que não estiver, só para concluir, o que não estiver expressamente proibido, está permitido. Mas existem dúvidas, desejos de tentar ultrapassar um pouco esse limite por causa do risco que pode oferecer à saúde da população? Porque é isso que alguns advogados alegam, né? Que qualquer encontro pequeno, ainda que esteja dentro da limitação numérica de pessoas permitidas, o juiz, para se precaver, acaba que nega esse direito, né? Veda a existência desse ato. O que eu tenho observado é que em algumas comarcas as coligações, candidatos, partidos têm feito acordos. Né, o que é uma atitude muito positiva. Soube de um colega de Águas Belas, outro de Gravatá agora, Dr. Célio, que inclusive fez acordos com a presença do Ministério Público, com a participação do Ministério Público, candidatos, coligações e partidos, que já eles próprios participam como atores efetivos dessas regras. Né? Isso é muito, muito importante, muito bacana que isso ocorra, né? Porque é uma inclusão dos atores, né? Que são, na verdade, os players, que são os candidatos, né? E que, por sua vez, eles têm de respeitar a legislação sanitária. Os juízes, noutra ponta, não podem, a princípio, ir além do que a lei lhes permite que vão. E o senhor tem feito um curso e me parece que chegam algumas questões específicas do momento, né? Quais são essas questões, doutor? E que curso é esse? Bom, o curso é um curso realizado pela Escola Superior da Magistratura em parceria com a EJE, que é a Escola Judicial Eleitoral do TRE de Pernambuco, para os juízes que estão atuando na propaganda eleitoral nesse momento. Então, o curso ele tem 20 horas aula. Eu recebi até uma proposta do Dr. Rony Prois para fazer esse curso aqui com a AB, já enviei o projeto do curso, se acontecer será um prazer para mim, mas a gente vai tratar exatamente desses mesmos temas que são tratados nesse curso da SMAP, ou seja, até onde os juízes podem ir, como eles devem proceder, quais são as imposições e restrições que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é a resolução 23610 de 19 de dezembro do ano passado, que se aplicará a essas eleições, impôs aos juízes. Por exemplo, quanto ao controle da propaganda na internet, há uma disposição explícita quanto à necessidade de um combate à desinformação e às notícias falsas. Por outro lado, a própria resolução ela adota o princípio do minimalismo da intervenção jurisdicional no controle da propaganda, ou seja, juízes, conquanto eles possam atuar de ofício, determinar a retirada de certos conteúdos, enquanto poder de polícia, houve uma restrição pelo Tribunal Superior Eleitoral, já que os juízes não vão poder simplesmente retirar conteúdos da internet quanto ao seu mérito exclusivamente, no poder de polícia. Eles apenas vão poder retirar conteúdos cuja forma de divulgação esteja equivocada. Eu vou dar um exemplo. Desde 2017 foi permitido o impulsionamento pago na propaganda eleitoral.
não é? Mas só quem pode fazer impulsionamento pago são coligações, partidos, candidatos e seus representantes. Ninguém mais. Um cidadão comum eleitor não pode. Um cidadão comum, uma empresa, não podem fazer. Empresa não pode de jeito nenhum, né? O cidadão ele não vai poder fazer um impulsionamento pago de conteúdo. Então, se um juiz verifica que há um impulsionamento pago, essa forma está errada, ele pode agir de ofício pelo poder de polícia e manda retirar. Ou então, se é um candidato, partido ou coligação, utilizar esse tipo de impulsionamento para falar mal dos seus adversários, mesmo que não seja fake news. Isso é uma restrição que existe na Lei 9.504, de 1997, que não permite a propaganda negativa de um candidato a outro nessa modalidade. Então, se acontecer isso, o juiz pode, de ofício, com o poder de polícia, fazer a retirada. Nos outros casos, nos quais seja necessário analisar o conteúdo meritório, mesmo que a forma esteja correta, o juiz não pode fazer isso com base no poder de polícia, mas ele pode na representação. A representação é uma ação que os legitimados como Ministério Público, coligação, partidos ou candidatos, não o eleitor, né, podem provocar o juiz do ponto de vista jurisdicional e aí ele atua livremente, assim, de forma, nos termos da sua convicção formada com base na prova dos autos, e ele pode determinar todas as medidas que ele poderia fazer numa demanda judicial normal. Agora, reparar o erro, a ação criminosa, vamos dizer assim, não é tarefa fácil para vocês, né? Porque você achar o agressor ou alguém que cometeu essa infração com a internet do jeito que deve ser um desafio em tanto, né? Com certeza. Eu tive a honra de ter participado, por indicação do presidente do TRE, na eleição passada, do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, me indicou para integrar a Comissão de Combate às Fake News. Então, eram 2 desembargadores, na época eu, o desembargador Estênio Neiva, 2 procuradores da República, Francisco Machado e Wellington Saraiva, que é o atual procurador-geral, e mais 2 delegados federais. E havia encontros pelo país afora sobre como combater as fake news. E o grande problema é que, na verdade, é bom que seja assim, os juízes eles não podem fazer censura prévia. E graças a Deus que não podem, porque a liberdade de expressão é um postulado do Estado Democrático de Direito, previsto e positivado no inciso 4 do artigo 5º da Constituição, né? Só pode sofrer restrição segundo a norma constitucional quanto ao anonimato, que não é permitido no Brasil, mas nenhum juiz ele pode, por exemplo, determinar a quem quer que seja que não fale determinada coisa, que não faça determinada coisa. Até porque as notícias falsas, elas já são proibidas por lei. Então, você vai ter, na condição de juiz, sempre que esperar que um conteúdo seja postado naquela internet chamada de superfície, que é a internet indexada, e que representa apenas 4% do conteúdo todo que está na rede. O conteúdo que está abaixo é desindexado e o controle jurisdicional fica ainda mais complicado. Então, nessa internet indexada, nós temos aí um grande problema, né, que são as redes sociais fechadas, cujo controle esbarra numa vedação prevista tanto na Lei do Marco Civil da Internet, quanto na Lei 9.504, que é a questão da criptografia assimétrica de ponta a ponta. Então, essas 2 leis que eu acabei de citar, elas eximem os provedores dessas aplicações de internet quanto ao atendimento às ordens judiciais para a retirada de conteúdo, se eles não tiverem como ter acesso a esse conteúdo por impossibilidade técnica, que é o que acontece com as conversas criptografadas. Sim, o senhor acabou virando um especialista nessa área de propaganda eleitoral, e eu queria que o senhor avaliasse essas leis, se elas são eficazes no momento atual ou se ainda precisam de modificações e melhorias. Silvia, é o seguinte, não tem como haver um controle prévio nos países que adotam a liberdade de expressão, como nós adotamos. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional de constitucionalidade bastante duvidosa, já que prevê que a autoridade administrativa, inclusive, possa fazer restrição
de conteúdo na internet, quebra de criptografia, etc. Nos Estados Unidos, teve um artigo publicado em 2013 no New York Times por um escritor chamado David Brooks, que ele na verdade é um cientista político que analisou 3 eleições norte-americanas, verificando o impacto que uma propaganda eleitoral feita com mineração de dados e inteligência artificial era capaz de produzir nos eleitores norte-americanos, comparando com a propaganda feita normalmente por rede de televisão, rádio e tal. E a conclusão que ele chega é assustadora, porque o impacto é de 1000 para 1. Uma propaganda com mineração de dados, ela vai exatamente em cima das suas preferências pessoais como usuário de internet, nos pontos em que você é mais sensível, vai tocar nas suas necessidades mais atávicas e são capazes sim de influenciar no resultado eleitoral, como aconteceu, segundo consta deste artigo, que já é chamado até por Yuval Harari de o dataísmo, né, que é a religião dos dados, a ciência dos dados, e em alguns documentários que são divulgados, como, por exemplo, o Privacidade Hackeada, que conta o caso da Cambridge Analytica, na qual essa empresa ela confessou, através de uma delação premiada, que comprou informações de 50 milhões de eleitores do Facebook nos Estados Unidos e comprou 5.000 pontos de preferência de informações de cada um desses eleitores. Fez isso também no Brexit e em alguns países da América Latina e influenciou decisivamente no resultado da propaganda eleitoral. Ou seja, nós estamos vivendo um momento disruptivo, um momento revolucionário, no qual, na última eleição presidencial, por exemplo, um candidato que tinha um tempo de televisão e rádio mínimo conseguiu, através de redes sociais, através de disparos massivos de mensagem, que também foi feito, né, por outros candidatos, mas obter um resultado de vitória numa eleição, o que era até então impensável que você, sem tempo de propaganda de TV e rádio, pudesse obter um resultado contra o poder que as emissoras de televisão e rádio tinham, né? E agora estão em xeque. Sim, eles vão em busca do eleitor qualitativamente, né? E o que é interessante, exatamente, é uma propaganda direcionada, individualizada. Sim. Ela nunca é a mesma propaganda disparada para todas as pessoas. E se você me perguntar se a lei brasileira, se a lei 9.504 proíbe o uso de robôs em propaganda eleitoral, a resposta que eu tenho que te dar é que ela é negativa. Não existe proibição de uso de robôs na lei 9.504. Eu ia perguntar justamente se ela, num contexto geral, se ela é eficiente. Muito eficiente. A lei em si ela é eficiente porque ela pode até não impedir a divulgação da notícia, mas ela tem como punir. Agora, se os órgãos de controle estão ou não punindo, isso é outra história. E estão? Em alguns casos, sim. A gente vê agora, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, está em andamento uma ação eleitoral que está a investigar o uso de disparo massivo de mensagens indevidas nas eleições passadas e a gente precisa esperar o resultado da conclusão dessa demanda para ver o que é que vai acontecer. No Supremo Tribunal Federal, tramita um inquérito que cuida exatamente de bunkers cibernéticos com a divulgação de notícias falsas envolvendo os ministros. E, por outro lado, eu dizia que a lei não proíbe o uso de robôs, mas a resolução 23.610, ela proibiu o uso de disparo em massa de mensagens. Então, o candidato que fizer isso hoje, nessas eleições, ele está susceptível a uma severa punição que é capaz até de dar ensejo a uma cassação de diploma ou de um registro ou de um mandato de um candidato já eleito. Então, o TSE não usa a expressão robôs, porque não está prevista em lei na sua resolução, mas ele proibiu o uso de disparo em massa na propaganda eleitoral, que obliquamente quer dizer a mesma coisa, que ele está na prática proibindo o uso de robôs. A gente sabe que a proibição existe, mas também sabe que há quem vá buscando caminhos para poder burlar essa lei, né? A gente vê reportagens falando que existem empresas com mega estruturas para poder conseguir uma brecha e chegar a esse eleitor. E aí eu lhe pergunto, o senhor acha que de alguma forma esse tipo de disparo em massa no WhatsApp, que é algo muito novo, pode ameaçar a democracia ou o resultado da eleição de uma forma mais natural?
Difícil dizer previamente, assim, mas em tese pode, né? Em tese é possível que sim. Hoje em dia, as empresas que são as provedoras de aplicações de internet desse tipo estão contribuindo, né? Twitter tem retirado postagens do presidente norte-americano, já proibiu postagem do presidente brasileiro. Então, eles estão contribuindo no controle da divulgação das notícias falsas. Então, isso é importante. Já as redes fechadas, né, o Tribunal Superior Eleitoral, nessa resolução, ele considera, inclusive, que não é ilícito que você faça para as pessoas com as quais você mantém um grupo de comunicação nessas redes fechadas, que você emita, dispare suas mensagens pedindo voto, né? Agora, se nesse pedir voto você extrapola o direito de crítica, você agride a honra, você comete fake news, por exemplo, aí você está, evidentemente, se arriscando a sofrer uma sanção que pode ser, como eu disse, muito grave, né? Até porque a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64, ela prevê que se houver abuso, né, abuso de poder econômico, abuso de poder político ou abuso dos meios de comunicação social, pode haver, inclusive, a cassação do mandato ou do diploma ou do registro, dependendo do momento em que isso aconteça, e a inelegibilidade que pode acontecer também. Então, meios, né, você perguntando, fechando a sua pergunta, se ela é eficaz, sim, porque você vai encontrar inúmeros precedentes de candidatos que abusaram cassados. Um tema bastante relevante também é o abuso do poder religioso, que não está previsto em lei e que o TRE de Alagoas e o de São Paulo é comum, bastante comum, né, já cassaram alguns candidatos por abusar desse tipo de poder. Fiquei curiosa, como funciona? Funciona da seguinte forma, né? Todo templo, toda igreja é um bem de uso comum. E o artigo 37 da Lei 9.504, aproximadamente, diz que é proibida a propaganda em bens de uso comum. Então, você não pode fazer propaganda em shopping centers, em cinemas, templos religiosos e tal. Mas isso acontece, a gente sabe que isso acontece. E quando existe uma prova de que, de fato, isso aconteceu, e embora não exista a figura típica em lei ainda do abuso de poder religioso, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo que quem abusa do poder religioso abusa do poder econômico. E aí tem cassado candidatos pelo abuso do poder econômico atrelado ao abuso do poder religioso. Então, isso é um fato relativamente novo e é preciso que, sobretudo, o Ministério Público, que tem essa destinação constitucional de fiscalização dos direitos sociais, dos direitos coletivos, né, ficar atento a como vai acontecer esse tipo de abuso. Se vai acontecer, se não vai acontecer, como vai punir, para que a gente não fique aqui dizendo que necessariamente vai acontecer, né? A gente vê a proliferação do número de candidatos que usam no próprio registro, né? Prenome, né? Pastor, padre e tal. E isso já é faz outra coisa que nós discutimos muito no TRE. Se podíamos ou não proibir, por exemplo, delegada fulana é candidata, procurador fulano de tal, candidato. E o entendimento até então prevalecente, mas não é unânime, é de que você não pode reprimir ou suprimir esse direito de a pessoa, se a pessoa é pastora, padre, enfim, que possa dizer, delegado fulano de tal, padre fulano de tal é candidato, médico fulano de tal. O senhor é estudioso dessa área de direito eleitoral, o senhor tem livro, que eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse seu livro, e aí eu queria aproveitar esse seu conhecimento para que o senhor fizesse uma comparação entre a lei eleitoral de alguns anos atrás, quando o senhor foi juiz eleitoral, e a atual, que me parece que houve uma mudança, uma adaptação muito rápida, né? Pois então, esse livro eu lancei o ano passado pela editora Fórum, trata do exercício do poder de polícia e da propaganda eleitoral nas eleições. Está esgotado, graças a Deus, mas ele foi construído durante a minha passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que, aliás, é um tribunal que obteve o selo diamante do Conselho Nacional de Justiça. Isso é importante que a gente faça esse registro, porque isso nos orgulha, né? Sobretudo quem participou daquele tribunal, o CNJ deu, na última avaliação, o melhor selo
de melhor tribunal do Brasil, dentre todos os tribunais Ele do TRE. qualifica a partir de quê? A partir do atingimento de determinadas metas que são colocadas pelo Conselho Nacional de Justiça, como julgamento de processos, processos críticos, ausência de gargalo, inclusão social, cuidado com o meio ambiente, tudo isso é levado em consideração. Então, esse livro ele foi construído durante essa passagem que eu tive a felicidade de ter sido corregedor regional, e eu saí virando noites e, graças a Deus, consegui terminar a pedido de um amigo, que foi o Valber Agra, que me indicou para a editora Fórum para lançar esse livro. Então ele saiu e ele representa exatamente o entendimento da construção da jurisprudência sobre o tema. E o que é que mudou de 2014 para cá? Mudou alguma coisa na internet, né? Passou a ser permitido o impulsionamento pago de conteúdo, veio a tipificação do crime de bunker cibernético no artigo 57H da Lei 9.504, quando existe contratação de pessoas para difusão de notícias falsas pela rede, né? Ou seja, o Estado, enquanto aparato de fiscalização e punição das notícias falsas, vem se equipando, né? Ele vem se aparelhando e permitindo, com ferramentas legais, a punição. Agora, é porque a imprensa ela não divulga, mas se você fizer uma pesquisa de quantos candidatos são punidos pelo abuso de poder e tal, você vai ver que também acontece bastante. Não é tanto quanto as pessoas pensam que não ocorre. As pessoas acham que há uma negligência maior do que... Uma liberalização completa de que tudo é permitido, abuso, né? Que a gente sabe que existe, mas se você for para a prática, você vai encontrar basta ver a jurisprudência, você vai encontrar um número altíssimo de cassação. Muitos advogados que vieram aqui antes do senhor citaram também a questão da rigidez da lei. Qual é a sua opinião a partir do que o senhor vê e na prática, né? Pois então, isso, como eu dizia no começo, isso vai depender sempre da forma de pensar de cada pessoa. Eu sou sempre pró-liberdade de expressão. Acho que a liberdade de expressão é uma conquista do Estado democrático de direito e que ela só pode ser limitada. É claro que ela não é um direito absoluto, mas ela, para ser limitada, ela tem que sofrer alguma restrição pela lei federal ou pela Constituição. Então, aquilo que não estiver expressamente proibido, diz o princípio da liberdade, está permitido. Inclusive, críticas ácidas no debate, né, da propaganda eleitoral. O candidato não precisa falar mal do seu adversário ou criticar de uma forma, digamos, extremamente polida, urbana e gentil, né? Ele pode até ser ácido, e essa acidez na crítica faz parte do debate, não vejo problema nenhum. Acho que quanto mais se permitir que se debata com verdade, né, com combate às notícias falsas, que aliás dão inclusive direito de resposta, que é muito utilizado pelos candidatos na propaganda eleitoral, não vejo nenhuma dificuldade não. O senhor já avaliou a questão da lei, agora eu queria que o senhor avaliasse as ruas. Como é que o senhor está vendo a campanha eleitoral deste ano? Geralmente a campanha municipal ela é mais envolvente, porque está mais próximo da comunidade, mas a pandemia mudou esse cenário, né? O que eu vejo é que eu verifico alguns abusos, né? Assim, abusos de pessoas aglomeradas sem máscara, o que não é permitido pela legislação sanitária, né? E deve haver punição para isso. Eu vejo, enfim, pessoas fazendo esse tipo de aglomeração e de participação política de forma não responsável, mas também vejo que há uma participação e uma integração de uma campanha virtual, né? Essa campanha na internet, nessa eleição especificamente, aí é que ela vai ter mais força ainda, por conta das restrições ao convívio social. E com relação ao equilíbrio dos candidatos, socialmente falando, né? Porque a gente sabe que tem candidatos que têm mais poder econômico e que dispõem, por exemplo, de mecanismos para o controle dessas fake news, né? Para buscar direito de resposta, e outros não. Como é que o senhor avalia essa questão do equilíbrio versus propaganda eleitoral eletrônica? A propaganda eleitoral eletrônica é uma das mais baratas possíveis, por incrível que possa parecer. Ela é extremamente mais barata do que a propaganda na TV e rádio, por exemplo, né?
E essa preocupação, o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita em cada eleição quantos candidatos podem gastar por eleição. E ele prevê, inclusive, a proibição e o impedimento ao abuso do poder econômico, por quem tem mais dinheiro, exatamente para evitar isso que você está falando. Vejo eu que de forma, na prática, de forma média, os candidatos que têm acesso a advogados, e praticamente todos os partidos que eu sei, todos tinham advogado e todos litigam na Justiça Eleitoral, todos questionam prestação de contas dos seus adversários, que é o locus correto de você verificar se houve ou não abuso ali, um deles, né, pelo menos, e que isso vem sendo feito independentemente de se tratar de um partido que tenha uma coligação, uma quantidade maior de cadeiras no parlamento. É óbvio que quanto mais cadeiras o partido tiver, quanto mais máquina ele tiver, ele vai ter um assessoramento advocatício melhor. Isso faz parte do jogo. O que não pode haver é o abuso, a disparidade. Doutor, eu queria que o senhor desse algumas sugestões ou falasse sobre suas expectativas com relação às mudanças para leis futuras. Bom, nós temos nestas eleições, nós teremos uma novidade grande, que é a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados já nestas eleições. Em 19 de dezembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral, quando redigia a resolução 23610, explicitamente disse que se aplicará às próximas eleições a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a expectativa que a gente faz é sobre essa lei, né, que é uma lei nova, entrou em vigor mês passado, bem recente, e traz muitas inovações, como, por exemplo, proteção de dados sensíveis, consentimento do titular dos dados, proibição de utilização de cadastro sem o consentimento do usuário. Enfim, a perspectiva é toda de como os controladores dos dados irão atuar tanto nas eleições quanto nas empresas e nos órgãos públicos, nas universidades, os provedores de aplicações de internet. Você já deve ter notado que a gente já recebeu em nossas redes sociais um novo termo e condição de uso, né, onde a gente adere ao uso dos nossos dados. E os dados hoje, eles são um ativo financeiro que valem mais do que petróleo no mundo, né? São hoje o ativo financeiro de maior valor no mundo. Então, doutor Alexandre, eu gostaria de fazer um tira-tema com o senhor, apresentando alguns tópicos com algumas das principais dúvidas relacionadas à legislação eleitoral, para que o senhor diga o que pode e o que não pode, que certamente são temas que têm corrido nessas suas discussões junto aos demais juízes e outros advogados também, não é? Então, eu queria saber, com relação à divulgação de propaganda eleitoral em jornal e revista, pode? Pode. Tem as especificações de como deve ser feito, tem limite de conteúdo, tem limite de postagem por candidato, né? Esse é um tipo de propaganda que é feito tanto no jornal impresso quanto no jornal impresso reproduzido na internet, inclusive nos blogs. É possível também que haja uma reprodução de conteúdos já existentes em veículos de comunicação social, que, aliás, não podem sofrer censura de tipo algum, né? Protegido, inclusive, por uma ação direta de inconstitucionalidade julgada no Supremo Tribunal Federal, que dá a esses órgãos de comunicação social, essas empresas, o direito livre, inclusive de fazer montagens, crítica humorista, editar para fazer charge, enfim, sátiras. Nada disso é proibido. Há restrições para candidatos, partidos e coligações, que não podem fazer esse tipo de coisa, truncagem, montagem, né, editar e tal. Mas é permitido, sim. Mensagens via WhatsApp? Sim, sem nenhum problema. Mensagens em massa via WhatsApp? Há problema. Então, o disparo massivo de mensagens, ele está proibido. Está proibido, inclusive, a resolução 23610, ela, curiosamente, fala em proibição de disparos massivos. Não usa a expressão robô, mas é como se fosse eletrônico, né? Disparo massivo eletrônico, e humano também.
né? Se bem que um humano ele nunca vai conseguir competir com um robô, porque ele tem uma capacidade sextuplicada de difundir mensagem mais rápido. Mas o WhatsApp, por exemplo, ele já limitou a quantidade de compartilhamento, né? O que ele não pode fazer é verificar conteúdo, porque as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Então, se é verdade que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta, eles não podem, não têm como, inclusive, cumprir ordens judiciais para dizer o que foi que fulano disse de Beltrano numa rede social fechada. Que, aliás, o TSE vem tolerando esse tipo de manifestação do pensamento nessas redes. Live mício. Proibido. Proibido por decisão numa consulta do PSOL, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu aplicar à live mício as mesmas restrições do show mício. Mas, na resposta dessa consulta, o tribunal esclareceu que os artistas, eles continuam livres para manifestar a sua ideologia, a sua adesão a determinado candidato. Isso sempre foi permitido e continua permitido. O que não é permitido é o comparativo do showmício na internet, que seria aí a live mício. E pode usar serviço de telemarketing para fazer propaganda eleitoral? O serviço de telemarketing, conquanto ele não esteja explicitamente proibido na Lei 9.504, ele foi proibido por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E como não foi por lei, os partidos questionaram no Supremo a constitucionalidade desse tipo de proibição, mas o Supremo considerou que é sim constitucional, não é permitida a propaganda por telemarketing. Divulgar comícios, fazer comícios, usar trio elétricos, pode ainda ou não? Pode. Carros de som, esses aparatos sonoros que são proibidos na rua, eles têm uma exceção nos comícios, desde que eles estejam parados, né, podem ocorrer sem maiores problemas. Quanto a isso, quanto a comício, não verifico mudança, não. Outdoor, pintar casa, vestir camisa? Outdoor, né? Proibido não só o outdoor, como o TSE diz na sua resolução, algo que dê um efeito semelhante, né? Então, o outdoor ele é um meio proibido, não interessa o conteúdo que está ali. Então, ele é um meio vedado, né? Então, não pode. A camisa pode inclusive no dia da eleição, o candidato pode fazer a sua manifestação silenciosa, pode usar uma bandeira, pode usar uma camisa do candidato de sua preferência. O que não pode é haver derrame de santinho, desse tipo de camisa pelos candidatos no dia da eleição. Mas o eleitor ele tem direito de fazer a sua manifestação, desde que não aglomere, não faça boca de urna, ele pode andar pela rua normalmente, sem problema. E qual é a sua expectativa com relação ao dia da eleição em tempos de pandemia? O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco ele está absolutamente equipado, ele tem um sistema rigorosamente seguro de votação eletrônica, auditado constantemente. O tribunal já providenciou tudo. Eu pedi para o Dr. George Maciel, que é o diretor de tecnologia do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que faz um excelente trabalho, juntamente com Orson Lemos, que é o diretor-geral do tribunal, que também faz outro trabalho de excelência. E, como eu disse, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco ele tem o selo diamante do Conselho Nacional de Justiça. Ele vai continuar atuando de forma a fazer com que não haja aglomeração. Estão orientando que os eleitores levem sua própria caneta, mas não vai ter perigo de contaminação ali, porque já está tudo programado para que não haja nenhum tipo de contato físico, né, com as pessoas. Doutor Alexandre, eu queria deixar aberto o espaço para que o senhor faça algum acréscimo de alguma informação que a gente não deu e que o senhor acha relevante nesse momento. Bom, enfim, para concluir, eu reitero os meus agradecimentos à ESA, né? E eu diria às pessoas que estão participando dessa campanha, tanto como eleitores, quanto candidatos, partidos, que seja uma grande festa, né? Que seja uma festa da democracia, que as pessoas possam manifestar a sua adesão a um pensamento ideológico de um partido, de um candidato, sem que ela sofra nenhum julgamento em redes sociais, né, que se respeite a opção política de todas as pessoas, né, seja qual for a opção política. Agradecemos suas valiosas contribuições e desejamos uma eleição tranquila.
Obrigado. E a você que estava nos assistindo, muito obrigada. Estamos no finalzinho do ESA Debate, hoje com a participação do Dr. Alexandre Pimentel, que é um especialista em direito eleitoral. Ele atua como juiz de direito do TJPE, foi desembargador eleitoral, é autor de livro, professor, uma pessoa que contribuiu bastante com o nosso debate. Se você gostou do vídeo, curta e recomende para amigos. Ative o sininho das notificações e esteja sempre por aqui. Até mais!